E quando eu penso em domínio próprio, eu penso muito nessa imagem de alguém que se disciplina para alcançar um objetivo. Uma verdade que a gente pode ter conosco e que eu acho que nos traz um grande alívio, ou pelo menos tira um peso, é lembrar que o domínio próprio não faz parte apenas do nosso esforço. O atleta ele precisa ser extremamente disciplinado, porque tudo aquilo que ele vai fazer, o desempenho dele depende somente dele. No nosso caso, e graças a Deus por isso, o desenvolvimento do domínio próprio não é uma prerrogativa nossa, não é algo que depende de nós. Por isso que nós lemos o texto de Gálatas 5, quando ele fala que o Espírito produz este fruto. Muitas vezes a gente chama até de frutos do Espírito, mas eu acredito que se você participa da IBD, você já deve ter aprendido que nós não temos aqui frutos, mas um único fruto, tá certo? E que a gente consegue perceber ali várias dimensões desse fruto. E uma delas, tão importante quanto as outras, é justamente o domínio próprio. E aqui em Gálatas 5, quando Paulo fala sobre o domínio próprio, a palavra que ele usa é justamente essa, ekrateia. Tá? E se você observar a palavra ekrateia, a Alicia já me ajudou ali circulando ou quadriculando a parte krateia, vem da palavra kratos. E eu não sei se você já ouviu essa palavra em algum outro lugar, mas kratos tem a ver com autoridade, com domínio, com o exercício do poder sobre alguma coisa. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala que o Espírito Santo produz em nós o domínio próprio. Domínio aqui tem a ver justamente isso, com o exercício da autoridade, do poder sobre nós mesmos. E aqui não no sentido que a gente tenha poder sobre a nossa vida, a gente sabe que o poder pertence a Deus, mas no sentido de a gente impor controle sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente sente e até mesmo sobre aquilo que a gente pensa. Embora a gente não tenha controle sobre o pensamento que chega, tá? Mas nós podemos decidir o que é que eu faço com o pensamento que chega até mim. E aqui é muito interessante, porque se a gente for pensar de maneira mais profunda sobre isso, tem a ver com a gente aprender a ter domínio, autoridade e controle sobre todas as áreas, tá? Sobre o que eu vejo, sobre o que eu faço, sobre as minhas ações, sobre aquilo que eu falo. E quando eu estava pensando nisso, me veio um emoji muito comum. Não sei se você já deve ter utilizado isso em algum momento aí nas suas mensagens, mas é o emoji dos macaquinhos cobrindo os olhos, cobrindo a boca e os ouvidos. E eu lembrei disso daqui porque, de certa forma, a ideia do controle da autoridade, do domínio próprio, tem a ver com isso. Olha, eu decido não olhar, eu decido não assistir, eu decido não ouvir aquilo que eu sei que não condiz a mim, que não glorifica a Deus. Eu decido, olha, não falar, não comer, não ter contato. O domínio próprio tem a ver com o exercício dessa autoridade sobre o controle daquilo que muitas vezes são impulsos naturais que nós temos ou que as nossas emoções até nos levam a ter, mas tem a ver com a gente aprender a controlar, a ter a autoridade, ter o kratos, né? A autoridade e o domínio justamente sobre isso. E quando a gente pensa no texto bíblico, eu lembrei muito da história de José. Eu digo isso porque essa palavra, ekrateia no grego, ela é uma palavra que a gente pode ter como comparativo com a fac no hebraico. E a fac aparece lá em Gênesis 43, no versículo 31, quando o texto narra o encontro de José com os seus irmãos. E a gente sabe ali que havia muita emoção envolvida. Eu não consigo nem, talvez, descrever as emoções, mas eu acho que ao mesmo tempo que José tinha alegria, talvez um pouco de mágoa pudesse chegar, um pouco de ansiedade, porque ele estava preparando aquele momento de se revelar para os irmãos. E o texto fala que, muito emocionado por causa dos irmãos, José saiu depressa da sala, foi para o quarto, onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: tragam a comida. Quando o texto de Gênesis fala que ele sai, ele chora, lava o rosto e se controla para falar com os irmãos, a palavra controlar aqui é justamente a palavra afak, que é justamente uma palavra equivalente a que Paulo usa ali para falar sobre o domínio próprio. Ou seja, diante de tanta emoção que ele vivencia ali, ele precisa exercitar o domínio próprio. Eu acho muito interessante porque o texto não fala que ele engoliu o choro. O texto fala que ele chorou,
tudo aquilo que ele precisava chorar, lavou o rosto e aí ele conseguiu se dominar e fazer o que precisava ser feito. Eu digo isso porque domínio próprio não tem a ver com a gente inibir o que a gente sente. Até porque a gente guardar o que a gente sente, né, engolir o choro, né, e eu não sei da sua geração, mas eu fui criado com essa ideia de que, olha, engole o choro, ou então vai apanhar para ter motivo para chorar. Né, e por muito tempo na nossa cultura, isso é na verdade, principalmente para homens, né, a gente não tem contato com as emoções, e o resultado que a gente tem disso é homens que até hoje não conseguem ter contato com as emoções, que para chorar, que para verbalizar, que para pedir ajuda é um grande desafio. Não sei se estou falando só de mim, ou se tem algum outro homem aqui que se identifica, mas é um desafio que nós temos porque a gente entendeu que a gente precisava engolir as nossas emoções. Mas aqui o texto bíblico mostra que José se controla, mas antes disso ele sente, ele chora e aí ele assume o controle para fazer o que precisava ser dito, feito e dito. E aqui a gente está falando sobre a tristeza, mas às vezes com a raiva, isso aqui também é importante, né? Porque se a gente simplesmente vomita tudo aquilo que vem ao nosso coração, a gente traz grande prejuízo. Mas se a gente se permite sentir, entender o que está acontecendo, né, para depois ter o domínio e lidar de maneira mais saudável, esse é o melhor caminho. E eu lembro também do texto lá de Hebreus, capítulo 4, no verso 15. Aqui não aparece a palavra, tá? No grego é krateia, mas o texto fala, olha, nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. E aqui a ideia de que Jesus conseguiu exercer domínio, inclusive sobre as tentações que chegaram. Nós sabemos que nós somos pecadores. A orientação bíblica é que a gente, ao ser tentado, a gente lute contra isso. Mas nós sabemos que nós vamos pecar. Mas a nossa referência, que é Cristo, é alguém que conseguiu ter o domínio próprio, inclusive sobre os seus desejos e as suas tentações. Mas há outras duas imagens que eu queria trazer para vocês, ligadas a esse termo do domínio próprio que Paulo traz. A primeira delas é justamente essa imagem de uma fortaleza. Essa é uma fortaleza antiga, tá certo? Que existe na cidade do Peru. E a palavra que a gente tem no hebraico, que eu trouxe ali no livro de Gênesis para vocês, afak, ela tem na sua raiz também uma outra possibilidade de conjugação, que é afek, que significa justamente fortaleza. E quando eu descobri isso, eu achei muito interessante, porque o domínio próprio, o controle, tem a ver com isso também. Tem a ver com a gente levantar muros à nossa volta, para não deixar, por exemplo, que as tentações, aquilo que vem de fora, nos domine, nos conquiste. Era justamente esse o papel da fortaleza na época antiga, né? Quando povos brigavam uns contra os outros para conquistar aquele espaço, aquele terreno, aquela geografia, fortalezas eram levantadas para proteção. Domínio próprio tem a ver com isso, com levantar fortalezas para com a minha casa, levantar fortalezas para blindar o meu casamento, levantar fortalezas para blindar a minha mente, para proteger o meu coração e a minha família. Mas essa palavra, afak, que pode ser também conjugada como afek, tem uma outra possibilidade no hebraico que é afik. E a palavra afik significa leito, leito do rio. Isso me chamou muita atenção. Olha para essa imagem, tá? Isso aí é uma imagem lá do rio Amazonas, tá? Um rio que começa pequenininho, mas ganha proporções enormes, mas ele não segue o curso da maneira que ele quer. Existe todo um leito na margem que vai conduzindo o fluxo desse rio. E me chamou muita atenção entender que a mesma palavra que é usada para se controlar, para domínio, ela pode ser traduzida também como leito, leito de um rio. Porque o leito, ele justamente traz o controle para o fluxo do rio. E esse é o nosso desafio, conter as águas da emoção, conter as águas do desejo, do impulso, conduzindo para aquilo que nós sabemos que glorifica a Deus. Então, quando você lembrar do domínio próprio, tenho certeza que pelo menos 3 imagens vai vir na sua mente. O atleta, a fortaleza e o rio. E é isso que nós somos convidados a fazer.
exercer essa autoridade e esse controle para que Deus seja glorificado através daquilo que a gente sente, pensa, deseja e, acima de tudo, através daquilo que a gente faz. E aí a gente precisa pensar, olha, mas como aplicar isso? Como desenvolver isso como família? E aí eu trouxe aqui 3 orientações. Primeiro, como cultivar o domínio próprio no controle, no domínio da língua. Não que isso seja dificuldade para os irmãos, mas em outras igrejas, em outros lugares, dominar a língua é um grande desafio. E o espaço da nossa casa acaba sendo o nosso maior desafio. Porque às vezes até na rua, com outras pessoas, a gente consegue até engolir o que a gente tem para dizer. A gente consegue até respirar, contar até 10, né? E ali não falar o que queríamos falar e que a gente sabe que iria ferir, que não seria bom. Mas no espaço da casa, no nosso espaço de segurança, no nosso espaço de intimidade, a gente acaba lançando as piores palavras e a gente acaba usando a nossa língua da pior forma. E aí a gente fere o nosso cônjuge, a gente fere os nossos filhos, a gente fere os nossos pais. E palavra é uma coisa que não tem volta. E quantas vezes famílias, e talvez você tenha vivenciado isso, talvez até em grupo de família, né? Porque grupo de WhatsApp é espaço propício para isso. Quantas vezes uma palavra maldita, né? Maldita tanto com espaço entre as duas palavras ou com as duas juntas, palavras malditas, e às vezes ligado à política, ligado a coisas que trazem divergências, acabam rompendo família, acabam destruindo relações, acabam levando a grupos do WhatsApp a se desfazer por conta da nossa dificuldade de manter a língua, o controle sobre a língua. E quem fala muito bem sobre isso é Tiago. Tiago, no capítulo 3, no verso 2 e 6, ele vai dizer assim, olha, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito. Conhecem alguém assim? Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo em um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Palavras de Tiago, fortíssimas como Tiago costuma ser. E colocando, olha, a língua, ela é pequena, mas tem o poder de incendiar. E sabe de onde é que vem esse fogo? Ele fala, esse fogo vem do inferno. Não é algo que abençoa, é algo que amaldiçoa e que destrói. Eu não sei como é que vocês têm vivenciado a experiência da língua, da fala, mas nós precisamos praticar o domínio próprio dentro de casa, em família, na maneira como nós falamos. E sabe uma coisa que me preocupa e que até me entristece? É quando a gente pensa naquilo que tem sido falado, inclusive em relação não só a Deus, mas às vezes até a nossa experiência como igreja. Eu tive a oportunidade, inclusive, de crescer na igreja. E hoje, por exemplo, eu convivo com pessoas que cresceram comigo, mas que não fazem parte mais da igreja. E às vezes me entristece saber que algumas pessoas até se desviaram, deixaram de participar por conta do que ouviam dos pais. E às vezes os pais participando de comissões, de liderança, falavam de um, falavam de outro, falavam do pastor, falavam da igreja, e com isso aquilo tudo ia sendo assimilado por parte da criança, do adolescente. E aí será que alguém que cresce ouvindo assim vai querer servir a esse Deus nesta igreja onde tantas coisas são faladas? E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente leva para os nossos filhos, para aquilo que a gente usa da nossa língua, que ela pode abençoar ou ela pode amaldiçoar. Ela pode trazer cura ou ela pode adoecer. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado e pedir a Deus, Senhor, nos ajuda a ter o controle. Desenvolve em mim o domínio próprio para eu controlar a minha língua. E eu trouxe aqui algumas
sugestões, algumas dicas de como dominar a língua no contexto familiar. E a primeira coisa que eu trouxe foi, olha, multiplique a sua cautela 10 vezes toda hora que a raiva surgir. Poderia falar sobre outras emoções, mas eu escolhi aqui a raiva. Tá? Até porque toda vez que as coisas saem do controle, toda vez que a gente se sente injustiçado, quando as coisas não acontecem da maneira como nós gostaríamos, quando a gente se sente ameaçado de alguma forma, o nosso cérebro dispara a raiva. A gente não tem culpa de sentir raiva. E não é um problema sentir raiva. A grande questão é, o que eu faço quando essa raiva chega? E a minha sugestão é, respire, espere, se afaste, tenha 10 vezes mais cautela antes de deixar que a sua raiva contamine a sua fala. Porque depois que foi dito, não tem mais como a gente voltar atrás. Depois que a gente machucou, a gente pode até pedir desculpa, mas a ferida já ficou e às vezes demora a cicatrizar. Então tenha cautela na hora que você sentir raiva. Uma segunda orientação que eu trago aqui, olha, não utilize mensagem de textos para falar ou reclamar de coisas que são sensíveis, que são delicadas, ou em momentos que não dá para a gente utilizar. Tá? O WhatsApp ajuda muito. Tá? É uma mão na roda, ajuda a gente, inclusive, a agilizar a nossa vida. Mas tem coisas que são melhor conversadas olho no olho. Porque, às vezes, até se a palavra estiver toda em maiúsculo, já traz uma ideia, às vezes, totalmente diferente daquilo que a gente gostaria de falar. Às vezes, eu ouço muito isso, principalmente conversando com casais, em que a pessoa lê a mensagem e fala, olha só o que ele me disse. Mas quando aquela mesma frase é entoada de uma outra forma, no outro tom, ela passa uma mensagem completamente diferente. Então, para que a gente tenha cuidado na fala, e a gente aprenda a lidar com a comunicação dentro de casa, dominar a língua, evite, tá? Utilizar a mensagem de textos em situações em que expressar o olho no olho, falar frente a frente, traria um melhor resultado. Uma terceira dica que eu trago aqui, olha, na incerteza, aguarde e desenvolva a sua opinião aí na sua mente. Processe, mastigue mais um pouco antes de comunicar, antes de colocar para fora. E é incrível porque, às vezes, naquela hora da raiva, naquela hora do desconforto, um monte de coisa chega na nossa cabeça. E a nossa mente é como um imã. Tá? Se você está triste, ela vai trazer memórias e pensamentos tristes. Se você está com raiva, vai vir memórias e pensamentos de outros momentos que ele também lhe fez raiva. E aí, naquela hora da conversa, era sobre o lixo que não foi para fora. E aí vem a situação de 3 gerações atrás e toda uma reclamação. Então, espere, reflita, repense, reorganize na sua mente. E se for realmente necessário, fale. Mas fale de uma maneira, inclusive, que se fosse você naquele lugar, você gostaria de ouvir. Uma quarta dica que eu trago é, não expresse tudo o que vem na sua mente. E aqui a gente precisa ter cuidado, porque sinceridade e honestidade têm limites também. Tá? Senão a sinceridade se transforma naquilo que a gente chama de sincericídio. A gente mata o outro com tudo aquilo que a gente quer colocar. Falar o que se pensa não significa falar tudo o que se pensa. Tá? Então, pode ser que tenha várias coisas na sua mente, mas a gente tem aquele filtro, né, chamado de filtro do Sócrates, que a gente pensa, olha, o que eu vou alcançar com isso? Vai realmente edificar aquela pessoa? Tá? Passa por um filtro para entender, olha, daquilo que eu estou pensando, que eu gostaria de jogar, perdoe a palavra, vomitar em cima dele, em cima dela, será que realmente vai trazer o resultado que eu espero? Usar esse filtro nos ajuda também a ter um melhor controle e domínio da língua. E último, e não menos importante, poderia ter sido o primeiro, é consagre a sua boca, a sua língua ao Senhor. A expressão de Tiago me choca, quando ele fala, olha, a língua, ela lança fogo e é fogo do inferno. Então, peça a Deus, que a minha língua possa liberar o que vem do céu, que não seja o que vem do inferno, que possa edificar e, acima de tudo, glorificar o nosso Deus. Se você tem dificuldade em controlar, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, peça a Ele, Deus,
toma conta da minha boca, da minha língua, para que possa ser feita a tua vontade. Uma segunda coisa que eu trago sobre o desenvolvimento do domínio próprio em família é: assuma o controle sobre os seus desejos. E aqui até aqui a imagem que eu separei foi justamente isso. Olha, nós temos total capacidade de avaliar e pensar, olha, o que é que eu realmente quero, o que é aquilo que eu preciso, o que é bom, o que é que não é, tá? Talvez a criança pequena, se você tem filho, ele não vai conseguir distinguir se pode ou não colocar a mão na tomada, embora ele esteja com muita vontade de fazer isso, né? Ele vai querer se jogar da cama, tá certo? Sem ter ideia de que fazendo isso, ele vai se machucar, vai se cortar, e falo isso como exemplos práticos do dia a dia. Mas você consegue avaliar o que é bom e o que não é. Você consegue sim avaliar as consequências. E se não tem conseguido, precisa buscar avaliar. Tá? Precisamos assumir o controle sobre os nossos desejos. E até pastor Roberto usou esse texto na quarta-feira, lá em Gênesis 4, no versículo 7, naquela situação em que Caim assassina Abel, motivado pelo seu desejo, a palavra do Senhor diz o seguinte: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas, se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera. E olha só o que o pecado quer fazer: deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. E essa palavra é forte também, porque coloca que a responsabilidade de dominar o desejo, a tentação, ela é algo que o Espírito Santo pode até trabalhar em nós, mas o domínio cabe a mim. O pecado está à porta, à sua espera e quer lhe controlar, mas cabe a você dominá-lo. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado hoje, mas nós precisamos também entregar o nosso desejo, os nossos impulsos até naturais ao Senhor. E pensando nisso, eu coloquei também, olha, como desenvolver na família o controle dos nossos impulsos e desejos. E a primeira sugestão que eu estou aqui, olha, conheça bem a Deus e conheça também bem o que acontece dentro de você, porque dentro de você há alguns limites, e se há limites, tá? E que quando chega nele você já não consegue mais se controlar, respeita esses limites. E a ideia aqui não é chegar no seu limite, é evitar até estar perto dele. O autor de Provérbios, quando ele fala inclusive até sobre a questão da mulher adúltera, né, lá no capítulo 6 de Provérbios, ele fala o seguinte: olha, passa ao largo. Se a gente fosse traduzir em outras palavras, olha, passa do outro lado da rua, se aquilo dali é algo que é difícil para você controlar, gerenciar. Sabe aquela ideia desse, olha, não, eu sei até onde eu consigo ir, eu sei até onde eu consigo fazer tal coisa. Esse é um grande perigo, porque a gente passa a confiar na gente mesmo e a gente acaba caindo. Conheça bem o Senhor, aquilo que Ele tem como propósito para você, mas também se conheça. Conheça os seus limites e aquilo que você tem como ferramentas, que o próprio Deus lhe deu para vencer isso daí. Uma segunda coisa que eu coloquei foi: se submeta seus pensamentos, emoções e desejos ao Senhor. Tá? É Deus quem nos dá o controle. Então entregue tudo isso ao Senhor, por mais difícil que seja. E aqui eu estou falando não só de uma questão ligada, por exemplo, ao adultério, ou à mentira, ou aqueles pecados que a gente considera maior. Mas eu estou falando sobre, por exemplo, aqui sobre a gula. Tá? Se é difícil controlar o seu apetite, consagre isso ao Senhor. Consagre aquele desejo, aquele pensamento, sabe? Não, estou tão mal hoje que eu estou merecendo um bolo de chocolate inteiro. Esse é o tipo de pensamento que leva a gente à ruína, tá? Consagre isso ao Senhor. Submeta a Ele seus pensamentos, suas emoções e os seus desejos. Ele criou você do jeito que você é. Ele sabe exatamente o quanto você não aguenta um brigadeiro, tá certo? Mas entrega isso ao Senhor. Ele sabe exatamente das suas limitações e Ele é capaz de agir te ajudando a se controlar. Uma outra coisa que eu coloquei também foi: comprometa-se e ensine os valores que vocês têm. E aqui eu estou falando principalmente para pais, pai, mãe, avós,
tá certo? Muitas vezes o desafio que a gente tem como família em controlar os nossos desejos, as nossas ações, é porque os nossos valores, eles não estão claros nem para a gente, nem para os nossos filhos. E aqui a gente tem um risco muito grande até com a questão da permissividade. E a gente vai deixando que algumas coisas vão entrando na nossa casa, mas é besteira, é só uma série, é só uma novela, é só um jogo. E aí a gente vai dando brecha, até que a gente perde o controle. Então tenha muito claro quais são os valores, inclusive os valores bíblicos que vocês têm. Quais são os valores que norteiam a vida de vocês, a família de vocês. E são esses valores que vão conduzir, inclusive, aquilo que entra e aquilo que não entra na nossa casa. Aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz. Aquilo que a gente consome e aquilo que a gente não consome. E não é só porque o pastor vai ver ou vai saber, mas é porque diante do Senhor nós temos esse compromisso. E se a gente tem claro os nossos valores, fica mais fácil da gente colocar em prática as nossas ações, inclusive diante dos nossos desejos e impulsos. Coloquei mais algumas outras orientações. Cuide das suas emoções. Tá certo? Até porque elas costumam soltar os freios do nosso desejo. Tiago ele fala sobre colocar rédeas, tá, ali no cavalo, tá, para que a gente possa controlar para onde o cavalo vai. E aí, não sei se você sabe andar de cavalo, não sou um expert em cavalo, Felipe também não, né? Felipe estava falando que sempre quis andar de cavalo, nunca pôde andar, lá nosso PG de recém-casados. Mas até onde eu sei, se você soltar um pouquinho a rédea, o cavalo acelera. Se você puxa um pouquinho mais a rédea, né, com calma, com cuidado, ele diminui a velocidade. E eu preciso falar para vocês que as emoções, elas costumam soltar as rédeas, as nossas rédeas. E é justamente nos momentos em que a gente faz o que a gente não queria fazer. A gente fala o que a gente não queria falar. E depois que acontece, já não dá mais para voltar. Então, cuide das suas emoções para que os freios, as rédeas estejam em dias. Uma outra sugestão: converse em família com seus filhos e oriente desde cedo sobre os desejos e as disciplinas espirituais. E por que eu falo sobre isso? Porque muitas vezes a gente tem terceirizado a educação espiritual dos nossos filhos, né? E aí fica para a tia Gilda lá no Coutinho, né? Fica para as tias da EBD, e às vezes a gente deixa de investir naquilo que seria tão importante na fase mais importante da vida dos nossos filhos. Então é muito importante que a gente converse e oriente. E um dos alvos que nós temos como igreja para esse ano e para esse mês da família também é a gente conversar sobre, não é nem só conversar, estimular uma prática que eu não sei se tem na sua casa, mas que até lá atrás a gente foi muito melhor nisso, que é o culto doméstico. Eu cresci com minha mãe nos juntando à noite, ainda que tivesse com sono, que tivesse querendo brincar, mas a gente se juntando para a gente fazer o culto doméstico em casa. E ao longo desse mês a gente vai até ouvir alguns testemunhos sobre isso. Mas eu queria chamar rapidamente uma família que eu convidei para eles compartilharem um pouquinho sobre a experiência que eles têm tido no culto doméstico. A família Sátiro. E até como uma maneira de nos incentivar a também praticarmos isso em família. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Pronto. E aí o pessoal lá em cima nos ajuda com o microfone. E aí eu até combinei já com eles, tá? Para eles não poderem ter tempo de se preparar. E aí eu sei que vocês têm vivenciado a experiência do culto doméstico em casa. E até se vocês puderem explicar um pouquinho como é que vocês praticam isso hoje, eu queria que vocês pudessem compartilhar com a gente e responder também, olha, qual a importância do culto doméstico hoje para vocês como família? Bom, o culto doméstico é uma excelente oportunidade que a gente vê como família de ajustar arestas, né? Não só nos corações dos nossos filhos, mas também nos nossos corações. E nós, como pais, ficamos tão preocupados em investir na saúde do nosso filho, investir na melhor alimentação. Às vezes a gente acha não pode faltar o inglês. E a gente às vezes esquece do principal investimento, que é o investimento espiritual. Então, principalmente é um excelente investimento espiritual. E a própria palavra de Deus nos garante que a gente, buscando em primeiro lugar o reino de Deus,
todas essas coisas, que também são importantes, mas não são a mais importante, serão acrescentadas. Amém, amém. E quais são os maiores desafios para vocês? Que eu imagino que existam desafios em manter a prática do culto doméstico, né? Eu acho que o maior desafio é colocar na rotina mesmo esse culto doméstico, é juntar todo mundo, achar uma hora que todo mundo possa, porque realmente todo mundo tem seus compromissos, mas a gente tem que aprender a priorizar isso. Muito bem, Mel. Se eu puder acrescentar Claro. um desses desafios, e falando aqui como pai, e falando também na posição da minha esposa de mãe, um dos desafios é a boa comunicação. Porque o livro de Eclesiastes fala, lá no final de Eclesiastes, fala que Salomão escolheu palavras agradáveis. Ele se esforçou em escolher palavras que gerassem boa comunicação. A maneira que eu estou falando aqui com os irmãos é uma. A maneira que eu falo no meu ambiente profissional é outra. A maneira que eu preciso me dirigir às minhas filhas no culto doméstico é totalmente diferente. A palavra fala por si só. E a palavra, evidentemente, não muda. Mas a forma de comunicação precisa ser adaptada. Esse é um desafio que eu vivencio até hoje e provavelmente vou vivenciar por muito tempo. É um aprendizado diário. Como eu vou explicar esse texto para as minhas filhas no contexto delas, para que elas compreendam? Muitas vezes eu fico me perguntando, eu estou falando, mas será que ela está compreendendo? Então eu preciso escolher bem as palavras, como Salomão escolheu. Nós, como pastores das nossas igrejinhas, precisamos saber selecionar bem para que haja aprendizado. E aquilo que não depende de nós, a gente pede e ora a Deus para que o Espírito Santo complete no coraçãozinho delas aquele ensino, para que ele frutifique no coração delas. Daniel, e resultados, colheita. O que você já tem visto como colheita a partir da prática do culto doméstico em casa? Colheita normalmente leva muito tempo, né? E eu espero colher os frutos disso daqui a muitos anos, com bons casamentos, com relacionamentos saudáveis, com frutificação na vida delas. Mas alguns frutos nós já temos agora, alguma colheita nós já temos de imediato. Naquele momento em que a gente está reunido, nós quatro ali, a televisão não está ligada. Os celulares estão bloqueados, no silencioso, o computador já está fechado, e a gente está se escutando. A gente não está escutando somente a palavra de Deus, mas naquele momento não tem nenhuma distração. Como eu falei no começo do culto, naquele momento a gente está escutando um ao outro. E aí, uma das coisas boas é que o culto doméstico propicia até uns momentos muito engraçados, de uma criança se abrir e falar da preocupação dela, o que é que está afligindo o coração dela. Isso rende momentos curiosos, mas também a oportunidade de a gente se escutar e aconselhar com a palavra. Teve uma época, uns anos atrás, que tinha alguma coisa aí, essas modinhas que tem, atormentando o coraçãozinho das crianças e tal, e eu lembro que elas ficavam meio assustadas com isso. Então, naquela hora, eu, com a minha voz horrível, cantava para elas, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. E a Melzinha, devia ter 6 ou 7 anos, escreveu uma carta dizendo: pai, obrigado por me acalmar na hora de dormir. Essa colheita é imediata, mas eu estou esperando a colheita que vai levar tempo. Amém. Essa, assim como essa é imediata, essa outra, o resultado não é nosso, o mérito é todo do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Vocês conhecem a família Sátrio, é o Daniel, a Thaís, a Mel, a Melissa, né, e a Marina. E assim, começar o culto doméstico em casa é uma decisão. Tá? A ideia aqui não é mostrar uma família e eles não são melhores do que ninguém, tá? Mas uma família que decidiu trazer isso como uma prática em casa. E talvez você possa falar assim: mas meus filhos já são adolescentes, eu não sei se eu começo. A gente só vai saber, sabe como? Tentando. E a gente conversando primeiro como casal, decidindo assumir essa prática, tá certo? Abrindo mão da novela das 9, tá certo? Ou da novela das 7, não sei. A gente entendendo, olha, aquele momento todos os eletrônicos se desligam e a gente se liga um no outro e no Senhor, tá? E uma coisa que o Daniel falou também é respeitar as fases, né? Porque cada fase vai ter uma forma da gente fazer isso, tá? Talvez não dê para a gente conversar teologicamente com as crianças, como a gente consiga já talvez com os adultos. Talvez a gente vai precisar usar algumas ilustrações, e até lá em casa uma coisa que eu uso com Samuel, para a gente, como momento de estudo da palavra antes de dormir, é até um aplicativo que tem algumas histórias infantis em desenho. E é muito interessante que hoje ele já pede, ele fala: eu quero do povo de Israel
né? E aí o linguajar eu acho fantástico, né? Com 2 anos, pedindo a história do povo de Israel, né? E aí é onde a gente vai entendendo que a gente está começando a inculcar na cabeça dos nossos filhos, fazendo o que Deuteronômio 6 nos ensina, que é ensinar a palavra onde a gente estiver, em tempo e fora de tempo. Então, a nossa missão, tá? O desafio para você como família, e aí os filhos cresceram, casaram, já não estão mais em casa. A gente pode fazer culto doméstico só o marido e a esposa? Claro, deve, e é até melhor. É o nosso tempo, inclusive, juntos, como casal, para isso. Mas a última orientação dentro desse ponto é: não precisa esconder as suas dificuldades, tá? No sentido do controle dos desejos, mas usá-las até como forma de ensinar os seus filhos. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, como pai, como mãe, a nossa tendência é querer esconder aquilo que são as nossas dificuldades e desafios para os nossos filhos. Mas uma coisa que eu gosto muito de orientar os pais, olha, esse é o grande momento que você tem para orientar teu filho. Primeiro, como lidar com situações difíceis, inclusive orientar acerca da palavra. Então, eu estou me sentindo preocupado diante de alguma coisa. Ao invés de fingir ou esconder para o meu filho que eu estou preocupado, se ele perguntar: papai, está tudo bem? Não, meu filho, eu estou preocupado, porque papai e mamãe também ficam preocupados. Mas a gente vai, inclusive, orar agora. Porque quando a gente está preocupado, o que a gente faz é entregar isso que nos preocupa ao Senhor. Então, não escondam aquilo que são as dificuldades, mas usem isso como ensino, orientação para os filhos e consagrando ao Senhor. E, por último, como é que a gente desenvolve o domínio próprio em família? A gente busca se encher do Espírito Santo. E foi isso que Paulo falou aos Gálatas, quando ele fala: olha, o Espírito Santo produz esse fruto. E no versículo 16 ele diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. No versículo 24 ele vai dizer ainda: olha, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. E uma vez que nós vivemos pelo Espírito, nós seguimos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Qual é a área que precisa estar submetida ao Espírito Santo? Todas as áreas. Mas a decisão profissional também. Mas como, onde eu vou investir? Também. O que eu vou comprar? Também. O que eu vou assistir? Também. A escola onde eu vou colocar meu filho? Também. O que a gente vai fazer no final de semana? Para onde a gente vai? Também. Tudo precisa ser colocado diante do Espírito, e isso é viver conforme o Espírito. Mas encher-se do Espírito é algo que a Bíblia deixa muito claro como fazer. E a primeira coisa, Paulo lá aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele vai nos orientar a ocupar a mente com as coisas do alto. Colossenses 3, 2 diz assim, pode colocar aí para eu enxergar, mas eu não vou enxergar nessa distância. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Encher-se do Espírito envolve a pensar e entender o tempo que eu gasto e com que eu gasto. Então, tragam a atenção, o pensamento de vocês para as coisas que são do alto. A segunda orientação, ela vem, na verdade, de Jesus para os seus discípulos. Olha, vigiem e orem. E lá no Getsemane ele vai dizer, olha, pode colocar, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu me preocupo muito com esse texto, porque geralmente o pessoal só decora e só utiliza a última parte. A carne é fraca. E usa isso, inclusive, para justificar aquilo que é a vazão aos desejos. Mas o que que diz antes disso? O que que Jesus fala antes de dizer que a carne é fraca? O espírito está pronto. E antes disso? Vigie e ore. Tá certo? Então, a carne é fraca é a última parte do texto. Então, não faz sentido você ficar usando isso como desculpa. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. E para que a gente traga prontidão ao espírito, a gente precisa vigiar e orar. Vigiar é estar atento, alerta, buscando a Deus em oração. Terceira orientação para nos enchermos do espírito: conheça e cuide de si mesmo. E eu trouxe isso baseado na orientação de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 4 ao 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. E sabe quem são os primeiros que nos ouvem? A nossa família, o nosso cônjuge e os nossos filhos. Por isso,
cuidem de si, atentem para a sua própria vida e para a doutrina, permaneçam nela. Quarta orientação, busque a plenitude do Espírito. Paulo fala isso em Efésios, capítulo 5, verso 18, quando ele diz, olha, não se embriaguem com o vinho, tá? Que leva à libertinagem, mas deixem encher-se pelo Espírito Santo. E como é que a gente se enche pelo Espírito Santo? Ele diz, olha, falando, tá, entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Tem sido assim o seu dia? A sua vida é marcada por cânticos, por hinos, por louvor. É isso que nos faz encher do Espírito. E a última orientação, revista-se do Senhor Jesus. Paulo também, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, verso 14, ele vai dizer, olha, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne. E é tão sério isso, porque Paulo contrasta duas situações. Premeditar como eu vou alimentar a minha carne e me encher, tá? Me revestir do Senhor Jesus. São dois caminhos, são duas opções, e eu não sei qual é que você tem feito hoje na sua casa, na sua vida, na sua família. Tá? Eu posso premeditar como dar vazão ao meu desejo, ou eu posso entregar isso ao Senhor para que Ele atue em mim e o Espírito Santo desenvolva o fruto do domínio próprio. Há um dramaturgo inglês chamado John Webster, que ele diz o seguinte, não é o livre o homem que não se governa a si mesmo. A liberdade existe na proporção do autodomínio equilibrado. E eu sei que a nossa sociedade hoje cada vez mais prega a liberdade em todos os sentidos, inclusive até a liberdade sexual. Tá? Mas a gente precisa ter muito cuidado que liberdade não tem a ver a gente não se governar. Pelo contrário, porque se a gente não assume o controle e o domínio próprio, são as nossas emoções e desejos que assumem. E aí a gente tem um grande problema. Mas a gente precisa buscar o autodomínio e o equilíbrio para as nossas vidas. E a gente precisa fazer isso não só para nós mesmos, mas, acima de tudo, desenvolver isso em família.